Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Está começando mais um episódio aqui no RT Jus. Tudo certo com vocês? Pegue sua cadeira e vamos para acompanhar nosso convidado especial, que hoje é a Lei 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAN, com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada e da outras providências. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei estabelece definições, princípios, diretrizes, objetivos e composição do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAN, por meio do qual o poder público, com a participação da sociedade civil organizada, formulará e implementará políticas, planos, programas e ações com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada. Artigo 2º. A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população. Parágrafo 1º. A adoção dessas políticas e ações deverá levar em conta as dimensões ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais. Parágrafo 2º. É dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos para sua exigibilidade. Artigo 3º. A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Artigo 4º. A segurança alimentar e nutricional abrange, inciso 1, a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, em especial da agricultura tradicional e familiar, do processamento, da industrialização, da comercialização, incluindo os acordos internacionais, do abastecimento e da distribuição de alimentos, incluindo-se a água, bem como das medidas que mitiguem o risco de escassez de água potável, da geração de emprego e da redistribuição da renda. Inciso 2. A conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos. Inciso 3. A promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, incluindo-se grupos populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade social. Inciso 4. A garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos, bem como seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis que respeitem a diversidade étnica e racial e cultural da população. Inciso 5. A produção de conhecimento e o acesso à informação e, inciso 6, a implementação de políticas públicas e estratégicas sustentáveis e participativas de produção, comercialização e consumo de alimentos, respeitando-se as múltiplas características culturais do país. Inciso 7. A formação de estoques regulares e estratégicos de alimentos. Parágrafo único. As cestas básicas entregues no âmbito do SISAN deverão conter como item essencial o absorvente higiênico feminino, conforme as determinações previstas na lei que institui o Programa de Proteção e Promoção de Saúde Menstrual. Artigo 5º. A consecução de direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional requer o respeito à soberania, que confere aos países a primazia de suas decisões sobre a produção e o consumo de alimentos. Artigo 6º. O Estado brasileiro deve empenhar-se na promoção de cooperação técnica com países estrangeiros, contribuindo assim para a realização do direito humano à alimentação adequada do plano internacional. Capítulo 2. Do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Artigo 7º. A consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional da população far-se-á por meio do SISAN, integrado por um conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e pelas instituições privadas, com ou sem fins lucrativos,
afetadas à segurança alimentar e nutricional e que manifestem interesse em integrar o sistema, respeitada a legislação aplicável. Parágrafo 1º. A participação no CISAM que trata este artigo deverá obedecer aos princípios e diretrizes do sistema e será definida a partir de critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, e pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, a ser criada em ato do Poder Executivo Federal. Parágrafo 2º. Os órgãos responsáveis pela definição dos critérios de que trata o parágrafo 1º deste artigo poderão estabelecer requisitos distintos e específicos para os setores público e privado. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades públicos ou privados que integram o CISAM o farão em caráter interdependente, assegurada a autonomia de seus processos decisórios. Parágrafo 4º. O dever do poder público não exclui a responsabilidade das entidades da sociedade civil integrantes do CISAM. Artigo 8º. O CISAM reger-se-á pelos seguintes princípios. Inciso 1. Universalidade e equidade no acesso à alimentação adequada, sem qualquer espécie de discriminação. Inciso 2. Preservação da autonomia e respeito à dignidade das pessoas. Inciso 3. Participação social na formulação, execução, acompanhamento, monitoramento e controle das políticas e dos planos de segurança alimentar e nutricional em todas as esferas de governo. E, inciso 4. Transparência dos programas, das ações e dos recursos públicos e privados e dos critérios para sua concessão. Artigo 9º. O CISAM tem como base as seguintes diretrizes. Inciso 1. Promoção da intersetorialidade das políticas, programas e ações governamentais e não governamentais. Inciso 2. Descentralização das ações e articulação em regime de colaboração entre as esferas do governo. Inciso 3. Monitoramento da situação alimentar e nutricional, visando a subsidiar o ciclo de gestão das políticas para a área nas diferentes esferas do governo. Inciso 4. Conjugação de medidas diretas e imediatas de garantia de acesso à alimentação adequada, com ações que ampliem a capacidade de subsistência autônoma da população. Inciso 5. Articulação entre o orçamento e gestão. E, inciso 6. Estímulo ao desenvolvimento de pesquisas e a capacitação de recursos humanos. Artigo 10. O CISAM tem por objetivos formular e implementar políticas e planos de segurança alimentar e nutricional, estimular a integração dos esforços entre o governo e a sociedade civil, bem como promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e nutricional do país. Artigo 11. Integram o CISAM. Inciso 1. A Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, instância responsável pela indicação ao CONSEA das diretrizes e prioridades da política e do Plano Nacional de Segurança Alimentar, bem como pela avaliação do CISAM. Inciso 2. O CONSEA, órgão de assessoramento imediato ao Presidente da República, responsável pelas seguintes atribuições. Alínea A. Convocar a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional com prioridade não superior a 4 anos, bem como definir seus parâmetros de composição, organização e funcionamento por meio de regulamento próprio. Alínea B. Propor ao Poder Executivo Federal, considerando as deliberações da Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, as diretrizes e prioridades da política e do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, incluindo requisitos orçamentários para sua consecução. Alínea C. Articular, acompanhar e monitorar, em regime de colaboração com os demais integrantes do sistema, a implementação e a convergência de ações inerentes à política e ao Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Alínea D. Definir em regime de colaboração com a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional os critérios e procedimentos de adesão ao CISAM. Alínea E. Instituir mecanismos permanentes de articulação com órgãos e entidades congêneres de segurança alimentar e nutricional nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, com a finalidade de promover o diálogo e a convergência das ações que integram o CISAM. Alínea F. Mobilizar e apoiar entidades da sociedade civil na discussão e na implementação de ações públicas de segurança alimentar e nutricional. Inciso 3. A Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, integrada por ministros de Estado e secretários especiais responsáveis
pastas afetas à consecução da segurança alimentar e nutricional, com as seguintes atribuições, dentre outras. A linha A. Elaborar, a partir das diretrizes emanadas do CONSEA, a política e o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, indicando diretrizes, metas, fontes de recursos e instrumentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação de sua implementação. A linha B. Coordenar a execução da política e do plano. A linha C. Articular as políticas e planos de suas congêneres estaduais e do Distrito Federal. Inciso 4. Os órgãos e entidades de segurança alimentar e nutricional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e, inciso 5, as instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que manifestem interesse na adesão e que respeitem os critérios, princípios e diretrizes do CISAM. Parágrafo 1º. A Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional será precedida de conferências estaduais, distrital e municipais, que deverão ser convocados e organizados pelos órgãos e entidades congêneres nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, nas quais serão escolhidos os delegados à Conferência Nacional. Parágrafo 2º. O CONSEA será composto a partir dos seguintes critérios. Inciso 1. 1/3 de representantes governamentais constituído pelos ministros de Estado e secretários especiais responsáveis pelas pastas afetas à consecução da segurança alimentar e nutricional. Inciso 2. 2/3 de representantes da sociedade civil, escolhidos a partir de critérios de indicação aprovados na Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E, inciso 3. Observadores, incluindo representantes dos conselhos de âmbito federal afins, de organismos internacionais e do Ministério Público Federal. Parágrafo 3º. O CONSEA será presidido por um de seus integrantes, representante da sociedade civil, indicado pelo plenário do colegiado, na forma do regulamento, e designado pelo presidente da República. Parágrafo 4º. A atuação dos conselheiros, efetivos e suplentes, no CONSEA, será considerada serviço de relevante interesse público e não remunerada. Capítulo 3. Disposições finais e transitórias. Artigo 12. Ficam mantidas as atuais designações dos membros do CONSEA com seus respectivos mandatos. Parágrafo único. O CONSEA deverá, no prazo do mandato de seus atuais membros, definir a realização da próxima Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a composição dos delegados, bem como os procedimentos para sua indicação, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 11 desta lei. Artigo 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 15 de setembro de 2006. Galera, é isso aí. Meta cumprida, mais uma lei para o bolso. E hoje a lei que batemos a meta foi a Lei 11.346, que trata do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Galera, se você chegou até aqui, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos, acesse as nossas outras plataformas como Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, Audible, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor by Spotify, TikTok e Rumble. Galera, é isso aí, até a próxima, um forte abraço e tchau!